Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um webinar da MapData. Acho que boa parte de vocês já me conhecem, mas de qualquer forma eu vou me apresentar assim, nos slides seguintes. Antes mesmo de me apresentar, vou apresentar quem que está literalmente por trás desse incrível webinar que a gente vai fazer hoje, que são as atualizações de Adobe, tá? Então, é a MapData novamente, vocês já devem ter falado bem dela, ouvido falar bem dela. Somos uma empresa de revenda de software. Eu estou falando do time de Adobe, né? Pelo time de Adobe. Nós ofertamos produtos, soluções Adobe, tanto para empresas pequenas, de grande porte também. Nós ofertamos também consultoria, treinamento e esses incríveis webinars também que acaba atualizando vocês aí das novidades. Beleza? Então, um pouco mais sobre mim. Sou Douglas Anjos, especialista Adobe aqui na MapData. Hoje serei eu quem irei palestrar, né? Eu estive lá em Los Angeles pegando boa parte das novidades aí. Um pouco mais sobre mim. Eu sou uma pessoa que ama tecnologia, então normalmente estou por dentro aí das novidades de lançamento tanto de IA, também sou entusiasta de inteligência artificial. Adoro acabar fuçando tanto nas novas tecnologias da Adobe quanto em novas tecnologias de inteligência artificial do mercado. Sou criador e fotógrafo nas horas vagas também. Sou também um amante de fotografia, algo que eu sempre gostei e busco sempre estar tirando foto de alguma coisa. Bom, então vamos ao início aí, né? As novidades do maior evento criativo da Adobe que ocorreu em Los Angeles semana passada. Teve muita coisa mesmo. Mas principalmente Photoshop, Illustrator ganhou uma ferramenta que ele já tinha meu coração, então eu sou meio suspeito de falar sobre ele, mas ele ganhou uma ferramenta incrível também. Então fica aí com a gente que eu vou mostrar tanto como que acaba funcionando, né? Eu vou abrir o software também, algumas coisas eu vou mostrar o vídeo da execução, porque a Adobe não liberou 100% das coisas que apresentou. Os sneaks ainda vão demorar a lançar, mas algumas das funcionalidades que eu não conseguir mostrar, eu vou acabar mostrando e comentando os vídeos do evento. Beleza? Então, é um webinar com foco no Firefly. Então, a gente vai falar muito sobre ele, porque é o que mais se fala hoje em dia, né? Inteligência artificial, tanto na parte de criação, quanto na parte documental, quanto na parte de qualquer lugar. Hoje em dia, o que as pessoas mais falam é inteligência artificial. Sobre as novas parcerias da Adobe, quais são as tendências que eu trouxe lá de Los Angeles, criatividade assistida, né? Como que fica a produção visual agora com algumas mudanças que estão ocorrendo nos softwares. Vou mostrar também alguns macetes que eu acabei pegando em algumas das sessões dos grandes profissionais que se apresentaram lá. E também quais são as oportunidades para criadores de negócios, né? Do mercado de marketing, beleza? Bom, vamos iniciar com o Firefly Custom Models. Então, a Adobe já começou com algo aí que todo mundo já pode entrar numa join waitlist aí, né? Se juntar para uma waitlist. Eu não consegui a tempo para o webinar, mas, como eu disse, algumas das ferramentas que eu não consegui mostrar aqui ao vivo para vocês, eu vou estar comentando o vídeo em si. Mas, afinal, o que são Custom Models? Nada mais vou até mudar aqui o meu clique para vocês verem o vídeo. Eu retirei o som porque eu vou comentar o vídeo, vou comentar em língua portuguesa, né, que os vídeos em si estão em inglês. Mas os Custom Models hoje, você precisa aceder à lista de espera, mas o que ele faz realmente? Aqui a gente está vendo o Firefly em ação. Nessa ação do Firefly, a pessoa que está mexendo no Firefly, ela está gerando imagens de um pássaro com flores, mas ainda assim não é o estilo dele, não é o tipo de criação que ele faz. Então o que ele vai fazer? Ele vai treinar um modelo, ele vai criar uma IA literalmente baseada em como ele cria, quais são os estilos dele. Então ele precisa mostrar para a inteligência artificial da Adobe, que é o Firefly, como ele cria, para que ela possa se basear nas criações dele e tentar trazer o estilo desse artista para dentro do Adobe Firefly, tá? Então aqui ele está trazendo agora, selecionando, né, algumas das artes dele dentro do Text to Image, dentro do Firefly. Isso também vai estar em uma área chamada Custom Models, ou modelos customizados. E aí ele cria um modelo customizado com todas aquelas artes dele. E aí, o mesmo prompt que ele utilizou para criar
o primeiro pássaro, então esse primeiro pássaro aqui que ele criou, ele manteve o prompt de comando e quando ele ensinou para a inteligência artificial da Adobe qual é o estilo dele, aí sim a Adobe pôde trazer, né, literalmente como que a idealização desse artista juntamente ao prompt de comando dele. Então, a Adobe começa a se tornar cada vez mais pessoal para cada um dos artistas. Caso você queira testar, o Custom Model ele está disponível para que você entre na lista de espera diretamente do site firefly.adobe.com, tá? Caso você ainda não saiba onde fica, vou mostrar aqui na tela rapidamente. Então, estou aqui no firefly.adobe.com, né, a página principal do Firefly, mudou um pouco, né? Ele ficou um pouco mais darkness aí, para também ser mais afetivo aos olhos. E ele vai ficar aqui, ó, em modelos personalizados, ou custom models. No momento que você clica, ele já pede para que você se inscreva nessa lista de espera, beleza? Então, fica a dica aí para o Custom Models. Pode ser que sim, demore um pouco para a Adobe acabar aceitando. Já comentaram para mim que tem muita gente requisitando para poder testar, para poder realmente aprender como que mexe nele. Mas, como vocês puderam ver, não existe um segredo muito aprofundado. A inteligência artificial ela foi feita para ser fácil utilizada. Beleza? Então, voltando para o que interessa, né, na nossa apresentação, eu tenho um tempo extremamente curto. Eu estou tentando mostrar o mais detalhado possível, o mais resumido também, mas vamos lá. Então, assim, conforme a gente tem nessa evolução dentro do Firefly, a Adobe também percebeu que outras ferramentas do mercado precisam estar integradas à Adobe também. Então, a Adobe começa a focar num nicho de mercado onde ela quer ofertar qualquer tipo de inteligência artificial que você queira utilizar, e sendo da área de criação, ela quer ser a pioneira a ofertar todos em um único lugar. Então, com isso, a gente tem integração com modelos de terceiros. Como que isso funciona? Então, a gente tem aqui o Firefly, Runway, Google, OpenAI, que são uma das principais empresas aí, né, que trabalham com a inteligência artificial generativa. Então, lembrando, vamos voltar um pouco ao conceito de inteligência artificial. A gente tem dentro da Adobe praticamente duas. A inteligência artificial, que vai realizar alterações, vai realizar ações automatizadas, mas não vai gerar nada. Aí temos também a inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial que vai criar algo. Ela precisa gerar algo. Então, em si, a gente tem a palavra inteligência artificial para ambas, só que uma cria e a outra normalmente vai estar correlacionada à compreensão, a algo, literalmente, sistemas neurais, para que seja compreendido aquilo que você fala e possa reproduzir. Beleza? Então, temos aqui alguns dos parceiros, mas como que isso funciona dentro da Adobe? Douglas, eu consigo ver quais são as possibilidades de criação, né, dentro desse escopo da Adobe? Com certeza. Então, quando a gente está no Firefly, a gente consegue ver todas essas opções. Firefly, Runway, Google, OpenAI e algumas mais. Mas como que elas podem ser ativadas? Então, se a gente está falando de uma situação de que você é uma empresa, né? Provavelmente você tem um VIP for Teams ou um VIP for Enterprise, você precisa comunicar o administrador, né, das licenças Adobe, beleza? Então precisa comunicar, que é dentro do Admin Console, ou seja, dentro do portal administrativo do licenciamento Adobe, que você ativa a possibilidade de trabalhar com outros modelos de inteligência artificial. Ativou? Legal. Aqui dentro, no momento que você vai trabalhar o seu prompt de comando, a gente vai ter essa pequena opção aqui, ó, Firefly Image 5, que é a última que saiu, que foi lançada semana passada. Porém, conforme a gente clica nela, a gente vê que tem o Firefly Image 4 Ultra, que é em grande alta qualidade, 4, 3 e depois os modelos de parceiros, que é o que eu estava comentando agora. Então você pode utilizar os créditos da Adobe. No final tem uma surpresinha também, né? Um comunicado da Adobe que ela fez durante o evento. Alguns de vocês podem ter recebido um e-mail já avisando sobre essa novidade, mas eu deixei para o final porque todo mundo gosta de testar, né? E aqui a gente tem o Flux, a gente tem o Gemini Nano Banana, a gente tem o Imagem 4 e 3 do Google, o ChatGPT para imagem e o Runway. Cada um desses vai ter custo, né? Terá seus custos
atrelados diretamente ao processo de criação, ou seja, pedir para criar, ele vai consumir créditos. Quais são? Onde que eu vejo os créditos? Quantos créditos eu tenho? Tudo depende do licenciamento que você tem. Então, dependendo do licenciamento que você tem, é uma quantidade X de crédito. Beleza? Onde que eu posso ver a quantidade de créditos? Aqui em nível conta. Em nível conta, a gente tem aqui uma quantidade de créditos restantes. Beleza? Então, conforme você utiliza os créditos do seu dia a dia, ele vai consumindo ali e vai te informando o que foi utilizado. Bom, de qualquer forma, então voltando rapidamente aqui na nossa apresentação, o novo modelo de imagem do Firefly, que é o modelo Image Model 5, né, ele se destaca na geração de imagens humanas, realistas e altamente precisas, com iluminação impecável, né, e com bastante textura. Então, uma das imagens que eu acabei gerando foi essa que está aqui na apresentação. E o bacana, né, isso não foi uma atualização do evento, tá? Essa atualização não ocorreu no evento, ocorreu um pouco antes, onde agora você tem uma área de históricos de geração, né? Eu tenho aqui, ó, tudo que eu testei, por exemplo, para a apresentação de hoje, para a apresentação do webinar. Então eu consigo visualizar tudo que eu gerei. Então eu clico aqui em exibir tudo, eu consigo ver todo o meu histórico de geração de imagem dentro da Adobe. E conforme eu clico em uma dessas imagens, eu consigo ver amplamente como que foi que eu criei essa imagem. Então eu acho que é algo que estava precisando, né, dentro da Adobe, que é o quê? Um histórico do que foi realizado e também o prompt utilizado. Olha só que bacana. Beleza? Então, é algo novo. A Adobe também, no modelo do Firefly Image Model 5, ela também está entendendo alguns comandos. E a gente vai ver no Express isso. Ficou muito bacana também. Beleza? Então, conforme você utiliza, mais ele vai entendendo suas demandas. E no finalzinho eu vou explicar por que o recurso premium aqui está com uso de 0 de crédito. Mas é bem bacana. A gente já vai chegar lá. Bom, de qualquer forma, a gente consegue ver uma qualidade bem bacana aqui desta imagem. Então a gente vê que a textura da pele, ele já fez também uma boa passada, né, de maquiagem na mulher para esconder poros, mas ainda assim a gente sabe que tem poros ali. Pontilhamento de cabelo tá ótimo, detalhamento do tecido. Ele conseguiu reconhecer na minha requisição que o fundo seria mais literalmente como um segundo plano, então ele dá aquela desfocada. Então tudo isso ele consegue entender de uma maneira muito melhor e mais realista, tá? Então assim, conforme você vai utilizando, melhor vai ficando. Voltando um pouquinho na nossa apresentação, vimos então que nessa novidade do Image Model 5 do Firefly, ele traz mais qualidade, ele traz mais reconhecimento de prompt e ele começa a entender comandos. Legal. Então a gente viu aqui como que utiliza. De qualquer forma, Douglas, estou um pouco perdido. Sempre quando você cai na página inicial, a primeira ação que você tem é criar uma imagem. Então, já vem como padrão aqui em imagem. Você pode escolher vídeo também, a gente vai chegar lá. Então, aguardem mais um pouco que a gente vai falar sobre vídeo também. E aqui você escolhe qual modelo da Adobe que você vai utilizar, ou quais os modelos de parceiro. Descreveu o prompt, gerou. Aqui em mais, você vai, quando você clica, você é levado à área, novamente, de criação da Adobe. Conforme as configurações do modelo que você escolhe, mais coisas aparecem aqui do lado esquerdo para você selecionar, ou mexer, ou pulsar. Aí você vai trabalhando conforme vai utilizando. Mas por que a seção do Firefly Image 5 não apareceu nada para ser selecionado ali da parte da esquerda? Primeiramente, a Adobe ainda está implantando a nova tecnologia, mas de qualquer forma, ela compreende tudo que você descreve no prompt. Então, se você busca um estilo, um movimento mais para synthwave, mais para cyberpunk, ou até mesmo steampunk, que são um dos meus prediletos, você descreve. Então você não precisa mais selecionar, você pode descrever. Ah não, Douglas, eu gostava do jeito que funcionava, sem problema. Você pode voltar para o Image 3, que estará aqui novamente as opções de efeito, assim como opções de estilo e também referência, tá? Então, você não perdeu as funcionalidades. Ela está um pouquinho escondida porque ela está sofrendo mudanças, está ficando ainda mais didática quanto ao prompt. Legal.
Então, vimos como funciona o Firefly 5, mas aí a gente entra um pouco, igual eu comentei, ele está compreendendo também algumas ações. Como são essas ações? A gente vai entrar um pouco no Express agora, que ele ficou ainda mais inteligente. Então, a gente sabe que ele já tinha o Firefly dentro, já acoplado ao Express, mas a gente sabe também que ele não fazia alterações requisitadas pelo Firefly. Então, a Adobe incrementou o AI Assistant. O AI Assistant, para quem não sabe, ele estava incluso dentro do Acrobat. Então, se você quisesse utilizar o AI Assistant, você teria que ter um licenciamento de Acrobat Studio ou o licenciamento do AI Assistant à parte, junto com o Acrobat Pro, por exemplo, para poder utilizá-lo. O AI Assistant ele te dava dicas sobre a documentação. Porém, aqui no Express ele começa a mexer, né? Então, como que ele funciona? Ele somente cria, ele é uma IA generativa? Não, ele também edita. Então, eu abri aqui, deixei já uma guia pré-pronta dentro do meu Adobe Express, tá? Tá um pouquinho diferente, ele trouxe um visual um pouco mais escuro também, um pouco mais darkness aí, para também ser melhor afetivo com os olhos, né? Não ser tão aquele branco cegando, né? Só que o bacana é que, conforme você utiliza ele, eu deixei aqui um modelinho, esse modelo já estava pronto, ele é um dos modelos do Express, tá? Você pode criar o seu próprio modelo, a gente sabe que ele é muito simples de criar, e ele também tem uma integração nativa com o Photoshop e com o Illustrator. Então, se você criou algo dentro do Photoshop e Illustrator que quer aproveitar no Express, tem a possibilidade também, que foi uma das atualizações, só que não foi a atualização da semana passada. De qualquer forma, Douglas, o que mudou? Parece igual. Na verdade, a mudança fica no canto superior esquerdo, aqui em Adobe Express, onde você ativa o assistente de IA beta. Ele está em formato beta ainda, então é possível que ele realize alguns erros ainda, né? Ele confunda algumas ações. De qualquer forma, eu tenho aqui um prompt que eu já deixei no jeito, para não ter que ficar, né, gastando muito tempo do webinar digitando o prompt, já deixei pronto. Que é o quê? Aqui está como dia de praia, 1 de agosto, tem um aproveite melhor as piscinas de São Paulo em um dia inesquecível, né? E um site Kingsley Lion, que era um site que já estava nesse modelo pré-pronto aqui, que eu utilizei. A questão é, eu quero alterar, não vai ser mais dia de praia, vai ser semana de praia, vai ser outra data, vai ser um outro chamariz aqui embaixo e vai ser um outro site. Então eu vou mudar esse texto. Então, só que eu vou mudar como? Via prompt. Então eu colei aqui um prompt, eu mude o título para Semana de Praia, 20 de dezembro, relaxe nas incríveis praias do litoral nordestino brasileiro. Uma das coisas que eu percebi também, ele ainda não é tão bom com os nossos acentos. Então, retire um pouco os acentos e só corrija depois. Beleza? E altere o site para naturtravel.com.br. Normalmente é o case que eu trago para fazer essas apresentações. Enviou, ele vai processar essa minha solicitação, vai analisar o meu modelo e vai começar a alterar para mim tudo que eu solicitei. A partir desse momento que ele altera as minhas solicitações, eu vou conseguir ver diretamente na tela. Então, vamos aguardar ele analisar o meu prompt de comando. Deixa eu ver. Com esse projeto, depois já. Tá. Acho que não aceitou muito bem o meu acento aqui. Vamos tentar de novo. Como eu disse, está em beta. Alguns erros irão acontecer. Agora foi. Ó, ele alterou para mim, só que, como vocês puderam ver, existe alguns refinamentos que eu vou precisar fazer na mão. Semana de praia ficou extenso, então eu preciso, né, corrigir isso. Ele não retirou o dia D, então eu posso apagar esse cara aqui agora, dar um duplo clique e fazer uma alteração manual. Então, ele acabou reconhecendo lugares dentro do meu projeto e alterou para mim. Assim como eu posso requisitar para ele alguns tipos de animação também.
Lembrando que se eu chegar a desativar aqui o Adobe Express, o AI Assistant dentro do Adobe Express, eu vou ver essas opções de edição, eu vou ver essas opções de animação, novamente como já era anteriormente no Express. Mas a questão aqui é fazer essas alterações via prompt. Eu já sei que vai ser alterado, eu quero que ele altere para mim. Então, o meu próximo passo agora é cria para mim, né, uma animação em fade lento das imagens, depois que elas aparecerem, deslize os textos para a direita. Então, lembrando, ainda está em formato beta, mas quanto mais nós fomentamos a utilização dele, melhor ele fica. É por isso que é o beta. É no momento em que a gente começa a utilizar, é que ele realmente entra em execução. Deixa eu ver aqui. Que ele não foi. Deixa eu pedir de novo. Aí, agora foi. Então, ele fez rapidinho, não foi tão suave ainda, mas novamente, é um projeto beta, mas ele já criou uma animação bacaninha. Coisa que eu teria que selecionar item por item para ele fazer um deslize para a direita, para fazer um changing ali, uma mudança de opacidade. Ele já fez para mim rapidamente. Preciso refinar? Lembrando, nem tudo que você vai requisitar para inteligência artificial é o projeto final. Você precisa sempre olhar o que foi gerado. Então, realizou o procedimento com inteligência artificial? Revise. Ah, legal, já fiz tudo o que eu precisava fazer. Você pode desativar aqui o AI Assistant e voltar para a execução manual para fazer o refinamento do projeto. Então, ele não vai te obrigar a utilizar sempre o AI Assistant, de maneira alguma. Você ativa e desativa no momento que você sempre acabar precisando. Aqui você começa a ver a linha do tempo que ele criou novamente. Cada um dos itens, então se eu clicar aqui onde está a semana de praia e for em animação, eu consigo ver que ele aplicou um deslizar para a direita, ele colocou também a duração. Eu posso colocar uma duração maior agora. Então, no momento que eu dou play, ele vai entrar mais lentamente. O bacana é, ele simplificou a sua edição, te entregou mais rápido e caso você precise, você ainda consegue fazer as alterações manualmente. Então, é aquele negócio, você acelera a sua produtividade. Beleza? Então, dentro do Express, foi essa a novidade. Aqui eu já mostro como que a gente utilizou, né? Então, é necessário um beta aprovado. Então, você precisa entrar numa waitlist também, tá? De qualquer forma, temos um AI Assistant também dentro do Photoshop. Esse, infelizmente, eu não consegui ativar a tempo para o webinar, mas eu trouxe o vídeo onde faz a amostragem deste AI Assistant. Nele, deixa eu dar um play aqui para vocês verem. A gente tem aqui uma situação em que o artista ele traz uma imagem, né, de uma casa ali e ele começa a fazer aqui do lado direito, né, o prompt de comando. Perceba que aqui ele pediu para reduzir o brilho de tudo exceto do assunto, que é a casa. Aumentar a saturação em toda a imagem. Então, nesse momento, o próprio Photoshop começa a realizar as ações pontualmente para a pessoa. Então, ela consegue já fazer a saturação e também diminuir os níveis de brilho do restante da imagem. E isso foi relativamente rápido. Então, quando a gente faz esse tipo de requisição, ele sabe, ele sabe como que deve ser feito, né? Dentro do Photoshop. Esse aqui é o Photoshop Web, para quem não conhece, tá? Ele sabe o que precisa ser feito, realiza as alterações e depois você consegue ver, né? Ele entra aqui como um review, ó, ele vai alterando as camadas, vai incluindo as alterações e, como sempre, quando a gente fala de incluir as camadas aqui, ó, consigo dar uma pausa aqui rapidamente. A gente tem o Hue Saturation, que é onde ele aumentou a saturação de toda a imagem. Então ele não fez uma máscara, olha só que bacana, ele não criou nenhuma máscara aqui em volta da casa, diferente do brilho e contraste que ele reconheceu, que era o assunto, né, vamos assim dizer. Criou uma máscara de seleção ali, incluiu a máscara e somente aplicou os efeitos na parte branca dessa máscara, que foi o brilho e contraste. Beleza? Então a gente tem aí uma execução bem bacana
de como você consegue editar uma imagem agora via prompt de comando. Isso é bom, principalmente para quando você não está... Gente, isso aqui é incrível. Imagina a situação em que você não está com o mouse e você precisa fazer uma alteração de uma imagem, você não está no seu PC. A gente sabe que o touchscreen, mexer no touchscreen do notebook é complicado. Dependendo de onde você está, você vai fazer pelo celular, né? Ainda mais que é o Photoshop Web. Então, você tem uma limitação de cliques, é muito difícil você acertar os botões. Digita o prompt e ele executa para você. E aí, a gente tem uma outra execução que eu achei bacana também, que é... Ela está pedindo para agora revisar o design, né? E encontrar qualquer problema com texto, composição ou até mesmo cores. Então, ele começa a analisar o documento como um todo e ele dá dicas. Ó, encontrei alguns problemas de texto, na composição também e na harmonia de cores. Então, aqui ele começa a falar o que você pode fazer para dar uma melhorada nessa imagem, né? E além disso, tem uma outra parte que eu achei bacana também. Eu estou pulando aqui para não demandar muito tempo de vocês. Mas, ó, aqui ela está fazendo a correção manual, tal, que agora ela está seguindo as dicas, né? Que ele deu. E aí, aqui, ó, percebam que ela vai escrever o seguinte: ela vai pedir uma correção dos nomes das camadas. Então, olha lá, rename all my layers, renomeie todas as minhas camadas baseadas no conteúdo. Então, isso começa a fazer uma organização melhor dessas camadas, e a gente sabe que quem tem toque, realmente, isso aqui é uma ótima ajuda, porque a gente sabe que tem que dar um duplo clique, algumas vezes você acaba adentrando a camada, se for um objeto inteligente, ao invés de alterar o nome, ele começa a abrir o objeto inteligente, por aí vai. Então, no momento em que sair, literalmente ele está como beta, tá? Apenas algumas pessoas que participam da waitlist, que foram aprovadas pela waitlist, conseguem acessar o AI Assistant no Photoshop Web. Ele ainda não está disponível, tá, para todo mundo, mas você vai conseguir comandar o Photoshop, né, a partir de prompts de comando, o que é sensacional, tá? Então, como usar? Ainda não disponível, pelo menos para mim. Caso alguns de vocês tenham que queira comunicar alguma coisa, ficamos totalmente à disposição. Bom, de qualquer forma, entrando um pouco mais no Adobe Firefly, né? A gente tem o Adobe Firefly Boards agora, mas como que ele funciona? É uma das coisas que eu mais gostei. Eu achei genial o Firefly Boards, porque ele combina, tipo, inspiração com ação. É incrível mesmo. Você consegue ver todas as suas criações, seu estilo de criação e começar a editar a partir do Firefly Boards. Como assim editar? Você vai utilizar a inteligência artificial para realizar ações diretamente do Firefly Boards. Mas, por fim, né, como que ele funciona? Vamos ver diretamente na prática antes de ir para a parte de vídeo. Deixa eu só acessar aqui minha página. Legal. Já deixei aberto as minhas boards. Ah, Douglas, mas você já caiu nas suas boards? Como é que acessa isso? Onde que eu entro? Como é que eu posso fuçar nisso? Gente, novamente, ó. Vamos clicar lá na página inicial do firefly.adobe.com. Então, temos aqui onde a gente gera a imagem diretamente. Ele vai ficar aqui, ó, escondidinho em idealizar ou idea. Beleza? Aqui dentro é onde você vai criar o seu primeiro quadro, né? Sua primeira board de inspiração. Então você pode criar um do zero ou até mesmo se inspirar em alguns boards de alguns artistas que já estão compartilharam e deixaram disponível, tá? Então, por exemplo, aqui está a minha. Já deixei ela aberta aqui, ó, tem algumas das artes que eu já produzi, né, que eu fiz, tal. Tem alguns vídeos que eu gerei e tudo mais. A gente vai começar a dar uma olhada nelas agora. Como que ele funciona? Se a gente der uma checada aqui, né, tenho todas as minhas imagens, não é todas, né, mas peguei algumas para fazer uma amostragem. Com o clique do botão do meio, né, a rodinha do mouse, eu consigo navegar livremente, assim como se eu apertar espaço. Quem já é habituado a mexer com Photoshop, com Illustrator, sabe que segurou espaço, a Hand Tool já está ali no jeito. Então eu consigo mexer livremente nisso. Mas, de qualquer forma, percebam que eu tenho esse personagem, por exemplo, né, que eu fiz pintando no Photoshop. Eu quero fazer uma variação dele, então
Eu posso gerar uma imagem a partir dele? Posso. Mas antes de mais nada, eu consigo mexer algumas vezes em pré-definições. Essas pré-definições elas já são criadas dentro do Firefly. A Adobe já traz essas pré-definições para que você utilize aí no dia a dia. Mas como que elas funcionam? Então, por exemplo, eu quero pegar uma Spook Scene. Quero me basear nesse Spook Scene. Mas tá, vai ser um cenário um pouco assustador, mas o que você quer que seja assustador? Isso já está dentro do seu board? Tá, eu quero que você pegue o meu assunto, que é esse meu personagem que eu pintei aqui. Então, no momento que eu clicar em gerar, ele vai pegar o modelo, né, a predefinição que eu escolhi, e também já vai aplicar a minha arte, né, o meu jeito de trabalho. Então, no momento que eu clico em gerar, ele vai processar. Então, aqui tem algumas das gerações que eu criei. Aqui ele começa a processar minha requisição e ele vai me entregar, por fim, uma possibilidade de criação. É aprovado ou não? É você quem escolhe. E depois, se você realmente quiser inserir dentro dos seus quadros, também é você que escolhe. Só que o bacana é isso, ó. Vou inserir nas telas só para pré-visualizar. Vou inserir ele um pouco perdido aqui por enquanto. Olha só que bacana. Ele trouxe o meu personagem, ele trouxe uma diretriz um pouco assustadora, né? Deixa eu até fechar aqui para esconder, para me mostrar melhor. E ele gerou uma imagem completando o rosto do meu personagem. Beleza? Então, assim, é muito bacana e vocês vão perceber também que dá para misturar alguns conceitos. A gente já vai ver como que isso funciona. De qualquer forma, quando eu criei, ó, aqui eu criei com essa Spookscene é uma configuração do Google, então ele já mostra que a fonte foi o Gemini Nano Banana, quem utilizou esse tipo de pré-definição, tá? Ah, não gostei, quero tentar de novo. Apaga e inicia novamente. Beleza? Posso retirar essa minha predefinição e escolher alguma outra. Então, por exemplo, eu vou reestilizar uma imagem. Como que funciona? Eu vou pegar a composição. Então, eu vou pegar a composição agora desse meu quadro aqui da menina em vetor. E vou pegar um estilo opcional. Novamente, o meu personagem. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai começar a mesclar. Então, quando eu peço para ele reestilizar, ele vai mesclar essa execução. A mesma coisa iria funcionar. Deixa eu até descer um pouquinho. Ó. Eu tenho aqui uma composição, né? Aqui de 3 imagens, onde eu posso complementar as 3, unificar as 3, pedir para que a inteligência artificial complemente as 3. Lembrando, eu não cancelei minha ação anterior, eu já consigo, no momento que eu requisitei uma ação, eu já consigo dar continuidade com outra. O que eu vou fazer? Eu vou editar, né, essa minha imagem. Então é uma casa, né, com uma plantação de lavanda e um riacho no meio, bem bacaninha. Foi criado aqui com o Google Imagem 4. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou editar ela. No momento que eu editar ela, eu vou escolher, por exemplo, o Nano Banana de novo. Ele me permite que eu escolha mais de uma imagem para fazer essa complementação de cenário. Então, eu venho aqui, ó, já gerou a personagem misturando os dois estilos. Isso aqui já vou mostrar para vocês. Mas enquanto eu ainda vou mostrar a minha última requisição, eu já vou pedindo para ele fazer outra. Vou misturar esse plano de fundo e também vou inserir também aqui. E aí aqui eu vou descrever o que eu quero que ele faça. Então, edite a imagem do campo, inserindo o servo e fazendo toda a harmonização. Por fim, utilize o Canva em cores douradas para personificar o final do projeto. E vou pedir para ele gerar. Enquanto ele gera, eu vou mostrar esse aqui, que foi a última geração. Foi a combinação, né, do vetor, também com o estilo de pintura, né, deste meu personagem aqui. Então vou até levar ele aqui um pouquinho para cima. Deixa eu diminuir um pouco. Dar um zoom out aqui.
e voltar lá para cima. Então ele fez uma mistura, tanto de cores, personificação, o estilo do cabelo, né, que está ao vento, ele está em movimento, ele pegou a mesma posição do rosto, né, então ele foi composto no mesmo estilo que o homem. Então ele só não trouxe também um cigarro, mas ele trouxe o fundo meio pintado misturando com cinza. Então ele compôs uma única imagem misturando dois estilos diferentes. Beleza? Então vamos dar uma olhada em como ficou. Já gerou aqui a minha imagem. Essa eu vou levar lá para baixo, unificar junto com o que eu gerei. Legal. Ficou uma imagem bem bacana. Ele só misturou, não de um jeito muito bacana, aqui do lado direito. Mas de qualquer forma eu posso pedir para ele refazer essa alteração. Aqui eu tenho sombra, eu tenho iluminação, eu tenho os elementos que eu requisitei. Então, tudo isso já foi aplicado conforme eu digitei dentro do prompt. Legal, mas o que mais é possível fazer? Então, deixa eu só voltar aqui na apresentação novamente. Então, vimos que tem como... Ah, e eu consigo gerar uma imagem, né? Eu não preciso voltar para a página inicial do Firefly para gerar uma imagem. Eu posso simplesmente vir aqui, zerar o meu Canva, né? Então, vou lá em Firefly Image 5, retiro aqui a imagem de composição e digito, né, o meu prompt de comando. Então, eu consigo gerar uma imagem por aqui também. Então, já tenho as minhas inspirações, os meus projetos que eu já fiz, eu posso me embasar nos projetos que eu já fiz para requisitar novas gerações. Então, quanto aqui, tudo tranquilo. Porém, de qualquer forma, eu consigo também mexer com vídeo dentro dessa parte da criação dentro dos boards. Então, rapidamente, só para continuar aqui na apresentação, então a gente tem também o Flyfire Video dentro desse meu processo do boards. Mas para que ele serve? Aí começa a ficar ainda mais bacana. Dentro do boards, a gente tem a opção de gerar vídeo, mas eu posso aproveitar uma imagem. Então eu tenho aqui, né, o vídeo já pronto, eu já gerei esse vídeo para não demandar muito tempo com vocês, mas eu vou mostrar como que funciona. Eu tenho uma imagem aqui que eu criei no Photoshop, né, uma composição de imagem, são baleias nas nuvens voando, só que, pô, queria que isso fosse um vídeo também, né? Queria que isso aqui tomasse vida, não ficasse tão estático. Então eu posso clicar aqui em gerar vídeo e dentro desse meu gerar vídeo eu posso iniciar uma composição com ele. Então eu posso pegar, né, o meu modelo de composição diretamente aqui da minha imagem, assim como eu posso especificar quadros. Então, eu quero que você pegue este quadro. E aí, a partir daqui, ele já começa a gerar, né, para você o vídeo. Você pode digitar todo o prompt do projeto. Então, baleias saindo das nuvens, voando para a luz, tal, bacana. Consegue girar. E, cara, sem brincadeira, é incrível, é muito bom mesmo. Porque eu já adiantei aqui, porque a geração de vídeo demora um pouco mais. Então, para não ficar um webinar tão longo que já vai ficar, eu já adiantei a geração do vídeo. Você pode gerar o vídeo tanto dessa maneira aqui no Boards, quanto também aqui em gerar vídeo. Beleza? Lembrando, tudo depende também do tipo de licenciamento que você tem. Dependendo do licenciamento que você tem, pode ser que a geração de vídeo ainda esteja bloqueada ou que você não tenha créditos suficientes para gerar muitos vídeos. Então fique muito atento quanto a isso. Beleza? Bom, e aqui é aquele mesmo esquema. Dependendo do que você está utilizando, ele vai mostrar opções diferentes aqui de quadro, tá? Então você pode fazer misturas ou não. De qualquer forma, voltando aqui, na minha apresentação, vou dar play. Esse foi o resultado final. Cara, demoraria muito tempo para eu fazer isso. Demandaria muito tempo mesmo. Então, assim, é um vídeo curto, é um vídeo de 5 segundos, você pode ir prolongando ele. Eu vou mostrar mais ou menos como isso poderia funcionar, tá? Mas ele vai gerando conforme você vai dando quadros, né, de geração de demanda para ele. De qualquer forma,
ficou um resultado muito bom, muito espetacular. Ele manteve os elementos, manteve a quantidade de baleias, manteve elas indo para a luz que eu havia criado. Ele também fez um prolongamento do meu quadro, né, para literalmente continuar elas indo em direção à luz, né? Então, se a gente der uma olhada, esse ponto de luz mais forte dentro do meu projeto não existe. Então, ele criou, né? Ele tem essa capacidade de criação também, beleza? Lembrando, você pode criar diretamente pelo Firefly Video, você pode criar diretamente pelo Nano Banana, ou por qualquer um, pelo Luma, por aí vai. Beleza? Bom, voltando na nossa apresentação, vou ficar bastante nisso, porque algumas vezes pode ser que eu esqueça de alguma coisa, porque foi muita coisa mesmo. A gente está. O pessoal de marketing vai ficar um pouco bravo comigo, mas eu vou passar um pouquinho da minha apresentação, porque tem muita coisa. Então, a gente tem também o Firefly Video Editor. Não consegui também entrar na wishlist, mas eu trouxe e vou comentar o vídeo sobre. Nesse, se eu não me engano, ele vai ter áudio. Deixa eu só testar aqui. Tem áudio? Eu não me recordo se tem áudio. Acho que não, né? Ah, não, esse aqui não tem áudio ainda. Peço desculpa, esse aqui não tem áudio. É outro. Bom, vou dar play aqui novamente. Como que ele funciona? Ele ainda está em formato beta. Então, caso você queira entrar para a wishlist, novamente, lá na página inicial do Firefly, você tem a opção aqui em... Cadê? Produção, não é produção, ações rápidas. Acho que ele nem vai estar aqui para vídeo. Não vai estar aqui. Não tá mais. Acho que é porque eu já me inscrevi, deixa eu ver. Aqui, ó, editar vídeo. Fica aqui em criar, editar vídeo beta. Já estou em lista de espera, mas ainda não fui aprovado. Então pode ser que demore um pouco, tá? Bom, de qualquer forma, como que ele funcionaria? Então vou voltar aqui no nosso vídeo. Conforme você tem os vídeos dentro da nuvem da Adobe, você pode ter gerado esses vídeos também diretamente do prompt de comando do Firefly Video. Você vai poder selecionar diretamente em nuvem, diretamente do browser, né, do navegador. E aí você vai ter camadas de texto, camadas de captions, camada de vídeo e camada de áudio. Mas o que é bacana também? Conforme você faz o upload, você começa a trabalhar, né, com as opções do Firefly dentro, porque você tá tudo interligado. O Firefly já está interligado com o Video Editor, tá? Assim como já está interligado para criação de imagem, assim como já está interligado para remoção de itens em uma imagem específica. Então, o exemplo que trouxeram aqui é o quê? Isso aqui é uma imagem estática, né? E ele precisa se tornar um vídeo. Então, qual foi a execução feita aqui? Foi enviado primeiramente para o Firefly Image para remoção de carros. Então, o Firefly Image 5 consegue reconhecer a sua demanda para remoção agora. Você não precisa ficar pintando mais o carro, então você pode descrever que remova todos os carros da imagem. E ele vai remover. Só vou dar uma aceleradinha aqui, ó, removeu. E aqui, o outro passo que é feito é a mesma imagem que ele tinha, né? Nesse caso, ele pediu ali, ó, remove all of the cars, então removeu todos os carros e agora cria o desenho, né, dessa rua. Então ele vai pegar a imagem e gerar uma segunda imagem como se fosse um sketch, um desenho, um rabisco. E essa parte aqui que está fora do Video Editor, eu consigo demonstrar. Então, isso aqui é show. Como que você realiza, né, diretamente dentro do Generate Image, tá? Você gera as duas imagens separadamente. Então, se vocês derem uma olhada, acho que eu tenho até pronto aqui as duas imagens. Aqui. Eu gerei uma imagem do fotorrealística e outra mais sketch, mais desenhada. Então tem aqui traços de desenho mesmo. E aí, dentro do Firefly Video, no momento de gerar o vídeo mesmo, então clico em gerar vídeo, eu consigo especificar para ele mais de um quadro. Isso que é bacana. Então eu posso incluir, vou pegar aqui do meu dispositivo o quadro inicial, que ele pode ser mais um para trás, deixa eu ver aqui. Já está aparecendo as miniaturas.
Ó, uma versão de sketch e a versão fotorrealista. Então, eu pedi para ele, né, eu dei para ele duas versões, a versão inicial e a versão final. Então, faça uma transição do desenho para a foto para foto. E aí peço para ele gerar. Tá? Então eu consigo fazer isso diretamente do Firefly Video, assim como eu posso requisitar pelo Vue 3.1 ou por qualquer um outro que eu tenha a possibilidade aqui de gerar. A questão é, eu já pedi para ele fazer isso, ele demanda tempo, demanda créditos também. Então já deixei pré-pronto aqui. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver. E ele consegue ir fazendo essa transição para mim. Se eu pedisse, faça uma transição como se fosse um desenho, normalmente, dependendo da inteligência artificial, ela vai trabalhar de um jeito diferente. Então, um jeito será feito dentro do Vue 3, outro jeito será feito no Firefly. Então, tudo depende, né, de qual o mecanismo de inteligência artificial que você está utilizando. De qualquer forma, é o que é basicamente demonstrado aqui. Né? Então, a gente tem aqui, né, essa transição feita depois. Vocês podem ver que demanda o tempo. Tem um generate vídeo aqui, eu dei uma cortada literalmente para dar uma ajustada no tempo de apresentação. E ele faz essa transição, como se fossem elementos sendo desenhados. Então, dependendo de como você descreve o seu prompt de comando, ele vai gerar algo diferente para você também. Beleza? Aqui, como vocês podem ver, tem como você incluir dentro do Video Editor, que ainda será lançado, ainda vai ser disponibilizado, né? Você consegue incluir mais vídeos, consegue incluir texto, consegue incluir captions, consegue incluir áudios, né? E tudo isso você também está vinculado ao Adobe Podcast, que já não é tão novo assim, né? Ele já foi lançado, acho que o ano passado. Você consegue aproveitar tudo da nuvem da Adobe e trazer para um único lugar. Bom, aqui é isso mesmo. Ó, ela está trabalhando com edição baseada em texto também, que a gente tem no Premiere Pro hoje em dia, mas vai ter também dentro do navegador, utilizando o Firefly Video Editor. E é isso aqui, ela só finaliza. Né? Ela pega. O interessante, ó, que o que ela faz aqui? Ela pega uma parte de um vídeo, transforma essa parte do vídeo em imagem. Eu quero que agora uma tartaruga saia dessa projeção. Né? Tirei uma foto desse lugar incrível, quero que ela saia. Então, é um vídeo, você para ele no momento certo que você quer que esse vídeo exploda essa tartaruga do local, assim, né? Que ela saia voando também. Então faz esse corte, pega essa imagem, manda para o Firefly Video e pede para ele gerar a saída dessa tartaruga da parede. É muito bacana. E aí, aqui tem o resultado final, né? Depois que ela gerou. Ela dá um play, e a tartaruga acaba saindo da parede. E isso era só um take de um vídeo inteiro que ela tinha feito. Então é bem bacana, dá pra brincar bastante com o Firefly Video também. Bom, continuando. Né? Photoshop. Eu vou arrastar ele um pouquinho aqui para a esquerda, mas não foi da semana passada, mas apresentaram o Harmonize, então ele foi lançado efetivamente, né? Não está mais somente na versão beta. Mas como que funciona o Harmonized? Foi lançado o Harmonize e foi lançado mais um. Aqui, o Generative Upscale, que também é muito bom. Como que eles funcionam? Tem uma limitação hoje, tá? De pixels, já vou mostrar em prática, tá? Mas como que eles funcionariam? Então eu tenho aqui o Photoshop, espero que todos vocês estejam vendo. Que eu trouxe por cima da minha apresentação, eu acho que tá tudo certo. Eu tenho duas imagens aqui, então eu vou mostrar aqui as duas layers. Eu tenho o Adobe Stock 1 e 2, tá? São duas imagens licenciadas do Adobe Stock, onde eu tenho uma pessoa aqui dando um yeah para a paisagem e uma cadeira. Mas eu precisaria que essa cadeira também fosse inserida nessa imagem. Então, primeiramente, eu preciso, para utilizar o Harmonize do Photoshop, eu preciso sempre selecionar, né, a camada, só que o Photoshop precisa entender o que é o objeto. Então, primeiramente, eu vou dar um Remove Background.
que fica aqui já na nossa taskbar, né? Contextual taskbar. Vou dar um remove background, ou seja, vou remover esse plano de fundo, né, esse rosado que está em volta. E a gente sabe que é bem bom, né? O remove background ele melhorou de maneira incrível porque ele utiliza a inteligência artificial no progresso, né, dessa imagem. Ele está só finalizando aqui o progresso de remoção de fundo. Ficou jóia. E, cara, melhorou muito mesmo. Do que quem já mexe com Photoshop, tipo, há pelo menos uns 5, 10 anos aí, sabe que tá incrível. Então, agora sim, eu tenho um objeto limpo, vamos assim dizer. Ele tem uma máscara, Adobe sabe, o Photoshop agora sabe o que é o objeto. Eu vou dar uma reduzida nele, um pouco aqui no tamanho, porque ele vai ficar mais ou menos aqui nessa área da frente, mais um pouquinho, só para fazer sentido, né, aqui nessa área. E vou clicar aqui em Done. Então, foi inserido. Agora sim, que ele sabe que existe um objeto ali, né, um pseudo recorte, eu posso harmonizar essa minha imagem, clicando nela, ele vai fazer o processo todo automático, ele vai me dar até 3 variações. Cara, ele está fazendo o quê? Ele está ajustando iluminação, ele está ajustando sombra, ele está ajustando posição, cores, está ajustando tudo para mim. Primeiro, ele já removeu o fundo assim, né? Num estalar de dedos. Agora ele está fazendo a correta implantação desta imagem. Olha só que bacana. Ele deixou até um pouco mais escuro, porque pela iluminação, se você olhar para a pessoa aqui, a parte de trás está mais escura porque o sol não está batendo ali nas costas. Assim como essa parte da cadeira também não vai pegar. Mas ele tem variações de acordo com o que você precisa. Do que eu vi aqui, essa aqui combinou mais, que até a madeira combinou mais com o chão. Beleza? Então fica bem bom. E ele introduz também a sombra, que não tem uma luz direta, ele não fez uma refração, não é refração, é uma projeção de sombra tão boa. Beleza? Então, o Harmonize, show de bola. Porém, entretanto, todavia, né, a gente sabe que isso aqui ficou bacana. E o que eu vou fazer agora? Preciso aumentar. Então eu vou. Essa minha imagem, ela está com 1920 por 1080, se não me engano. Então, se eu der uma olhada no Image Size, 1920, não, por 1280. O que eu vou fazer? Vou dar só um Rasterize aqui, só para fazer um flash em uma única camada. Pegou. Vou dar um Smart. Mais fácil. Melhor para não perder nada. E aí, eu vou vir aqui em Image e vou pedir para ele realizar o Generative Upscale. Então, eu vou pedir pelo menos um aumento em... Eu posso fazer em até 4 vezes. Está liberado até 4 vezes. Só que, ó, perceba que ele tem um limite, ele não pode exceder 6.144 pixels. Então, sim, há um limite. Beleza? Isso no Firefly. E também a gente tem o Topaz Gigapixel, que é um outro parceiro. Aí ele pode superar essas dimensões. Assim como melhorar a recuperação facial. Ou seja, se você está aumentando uma imagem antiga, é show de bola. Beleza? Então, eu vou deixar em 2 vezes para que o upscale não demore muito. E vou deixar ele processando. Então, nisso que a gente tem uma harmonização automatizada e também um aumento de projeção aqui, né, da imagem para o dobro ou o quádruplo do tamanho dessa imagem que você tem. Então aí a gente começa a não ter mais aquele probleminha de, putz, minha imagem ficou pequena. É uma revista em 300 pixels per inch. Ah, vai complicar bastante. E ó, fica muito bom. Fica muito bom. Aqui tem 2 vezes só, né? Mas ficou muito bom. Beleza? Então, vale a pena a utilização. Aqui eu estou no beta, mas eles já saíram do beta. Pode ser que o Generative Upscale ainda não tenha saído. De qualquer forma, fomente o uso. Conforme mais utiliza, melhor ele fica. E a Adobe também lança mais rápido. Beleza? Bom, de qualquer forma, vou fechar aqui. E assim eu finalizo o Photoshop. Illustrator, meu querido Illustrator, esse aqui ficou bonito pra caramba. Então, primeiramente, melhorou, né, a parte de
como ele responde às suas ações. Então ele não fica tão pesado, não fica tão lento. Então a Adobe deu uma melhorada nessa parte de performance do Illustrator. Mas o genial mesmo, é isso aqui. Eu tenho um personagem. Eu já adiantei, literalmente para não demorar, porque sim, é uma ação que demora, tá? É em nuvem, mas ele utiliza um pouco do processamento da máquina também. É o famoso turntable. Isso aqui é uma das coisas que eu mais estava esperando. Eles comentaram nos sneaks do ano passado, lançaram agora. O que é? Cliquei no turntable, eu tenho menos 120 e 120, mas afinal, o que é isso? Você rotaciona um personagem vetor, você consegue rotacioná-lo. Olha só que bacana. Ele gera diferentes views do seu personagem. Isso aqui demoraria horrores. Então, tipo, eu fiz um vetor incrível, eu fiz esse, por exemplo, esse hambúrguer aqui, pô, tá show de bola, mas a minha arte tá um pouco na perspectiva de lado, assim. Você vai ter que vetorizar tudo de novo, cara. Demora horrores. Sem contar que você tem que ser muito bom de perspectiva também. Mas aqui, ó, eu posso rotacioná-lo. Olha só que bacana. Consigo rotacioná-lo livremente. Um personagem um pouco mais detalhado? Também, ó. Legal, mas é só isso? Não, não é só isso. Eu posso, por exemplo, tá, eu vi que ele tem aqui as movimentações de giro, é bacana, tal, mas quais são as possibilidades, né? O que eu consigo fazer com essas possibilidades? Depende. Se você pudesse ver todas as possibilidades, ajudaria? Ah, com certeza. Então eu vou clicar aqui, ó, colar todas as visualizações em um Canva. Então, cliquei na opção, não sei se vocês conseguiram ver a tempo, ó, Turntable, essa opçãozinha bem pequenininha aqui, ó, Place All Views on Canvas. Clico, boom, ele faz a explosão de todas as possibilidades de movimentação deste meu personagem, de cima, por baixo, de lateral, whatever, tá tudo aqui. Você pode escolher qual você quiser, beleza? Isso aqui é show de bola. É muito show, porque demoraria horrores para você fazer isso, horrores. Beleza? Então, é show. Isso aqui foi uma das melhores coisas que eles lançaram. Teve também um preview, né, do... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui para vocês. Ó, o preview também melhorado do pincel, tem uma melhoradinha. Isso a gente fala de performance, então antes a gente tinha uma boa demora para pintura do pincel. Deixa eu ver o que mais. E uma última coisa. Isso aqui foi do ano passado, mas deixa eu só voltar aqui para a forma clássica. Eu gosto do clássico. Aê! Agora tô por dentro aqui. Bom, essa ferramenta aqui, ó. O que é? Objects on Path. Cara, você tem um caminho. Isso aqui era possível, né? Com. Deixa eu só fazer o caminho aqui. Isso aqui era possível só com texto. Então, você quer que o texto trabalhe nesse caminho. Então você vinha aqui com o texto e clicava aqui e ele fazia o texto obedecer o caminho. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que objetos sejam alinhados com essa linha. Eu sei que isso eu iria sofrer, porque eu iria ter que trabalhar com as guidelines aqui, eu ia ficar perdido e tudo mais, tal. O que eu posso fazer agora? Eu posso selecionar todos esses objetos que precisam ser alinhados com essa linha. Venho aqui, clico no Objects on Path, que é esse nosso querido botãozinho aqui, e clico na linha. Ou seja, ele já vai alinhar os meus objetos nessa linha, cara. Olha só o quanto isso é incrível. Eu posso rotacionar eles como um todo, e eu posso falar para ele, não, opa, cliquei sem querer. Mais próximo, mais perto um do outro. Um alinhamento no canto superior esquerdo, um alinhamento na esquerda, um alinhamento embaixo, no centro, whatever. Você consegue configurar livremente. Então isso facilitou muito a vida. Beleza? Isso não estava na semana passada, mas eu preciso mostrar isso aqui, que isso aqui é essencial para todo mundo. Bom, de qualquer forma, a gente finaliza o Illustrator, que o Illustrator, esse foi o choque de realidade,
né? E a gente acaba caindo para o Lightroom. Então, deixa eu só fechar o meu Illustrator, salvar um pouco da minha memória RAM. Meu computador já começa a gritar. Bom, no Lightroom a gente tem a seleção assistida e ferramentas de remoção. Cara, ferramenta de remoção, a parte. Tipo assim, a gente sabe que no Photoshop a gente já tinha uma ferramenta de remoção. E essa ferramenta de remoção conseguia reconhecer pessoas e até mesmo fios e cabos. Mas aqui, nessa ferramenta de remoção do Lightroom, que eu vou mostrar para vocês, que estou com acesso a ela, cara, isso aqui foi incrível. Primeiramente, seleção assistida. Vou clicar aqui rapidamente na seleção assistida, vou voltar aqui na prévia. Isso aqui é uma das coisas que mudou também, tá? Do Lightroom. Não é a versão Classic, é a versão na nuvem, tá? A versão Lightroom apenas. Normalmente as prévias visualizações eram feitas dessa maneira aqui. Agora a Adobe adicionou um alternar para detalhes, que é quando você tem uma linha do tempo inferior e você pode ver a imagem como um todo agora mais detalhada. Então, eu tenho aqui diversas imagens, né? Porém, com a seleção assistida, você utiliza inteligência artificial, que foi feita reconhecimento do que se trata essas imagens na nuvem da Adobe, ou seja, precisei subir essas imagens para a nuvem da Adobe, a nuvem do Lightroom, lembrando que tem 1 tera em nuvem para isso. E a partir dessa seleção, eu posso selecionar aqui, eu quero coisas com pessoas com olhos abertos, foco nos olhos, rejeitar documentos e recibos, mal tirada, problemas de exposição. Retira para mim problemas de exposição. Né? Ele vai retirar todas que ficaram escuras, ficaram com um processo meio ruim. Então ele vai analisando foto por foto, isso é muito bacana. Eu quero foco em objeto, né? Foco em algo. Ele vai reconhecendo e vai mostrando para mim. E ele vai filtrando para mim, olha só que bacana, já retirou um monte de imagem para mim. Então isso é bacana, tá? De qualquer forma, vou mostrar todas aqui. Então temos essa seleção assistida, que está show de bola, facilita muito para que você encontre aquilo que você realmente precisa. Porém, entretanto, todavia, vamos falar de algo literalmente incrível. Vou começar de baixo, porque isso a gente já viu no Photoshop. Vou selecionar aqui a imagem, né, do Coliseu, dei duplo clique nela e vou clicar aqui na ferramenta Remover. É muito parecida com a ferramenta Remover do Photoshop, tá? Aqui eu vejo que eu tenho muitas pessoas. Eu poderia pintar essas pessoas assim para uma remoção, tal, mas isso daria um trabalhão. Não quero, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em pessoas. Eu tenho uma remover distração. Vou clicar aqui em pessoas. Ele já começou a detectar pessoas aqui, ó, no meu cenário. Sozinho. A inteligência artificial sabe que são pessoas. Se ela sabe que são pessoas, ela sabe que ela vai precisar de um espacinho a mais, né? A gente sempre, quem já trabalhou com Photoshop, está fazendo uma seleção, vai lá na guia superior seleção, vai lá em modificar seleções e expande pelo menos uns 2, 3 pixels para que você não faça coisa feia, né? Mas aqui, o que acontece? Ele já faz isso automaticamente. Reconheceu todas as pessoas, inclusive uma pessoa aqui em cima que ele reconheceu também. O que eu vou fazer? Remove para mim. Então ele vai subir essa requisição em nuvem, ele já está em nuvem, né? Vai subir essa requisição na nuvem e vai fazer a remoção dessa distração, que são as pessoas. Da mesma forma que o Photoshop, ele vai gerar 3 opções para você. Então a gente vai ter aí 3 opções de variação. Finalizando aqui. Legal. Pô, show de bola, ficou bacana. Mas tá legal. Mas isso aí o Photoshop já fazia. Então vamos para algo que realmente isso aqui me deixou de queixo caído. Reflexo. Ele tem uma opção agora para você retirar, manusear reflexos. Ou você retira ou você mostra. Então percebam que a gente tem o reflexo de um carro aqui no canto inferior direito, né? A gente tem, depois do reflexo, um bar, uma pessoa olhando o relógio e tal, alguém está atrasado, tomou um bolo, né? Mas, e se eu não quisesse esse reflexo? Cara, isso aqui é surreal. Eu consegui retirar o reflexo de uma imagem que eu tinha praticamente perdido. Ou tem o outro lado ainda do reflexo, né? E se eu só quisesse o reflexo?
Cara, é muito bom isso aqui. É muito bom. Então, quem trabalha com fotografia sabe que isso aqui, ó, zero é a versão original, tá? Aqui tem a intensidade. Se eu colocar zero aqui, é a versão original. Cara, ele manteve o padrão do carro, ele manteve o padrão da pessoa, o padrão do suéter, as garrafas ali em cima. Você é louco. Você é louco. Isso demoraria horrores. Horrores. Bom, enfim. Então, essas foram as mudanças aqui no Lightroom. Parece simples, mas não é. Não é. E está salvando direto na nuvem. Lembrando que todo esse processamento é todo em nuvem. Bom, fechando o Lightroom, vamos para o próximo. Premiere Pro. A gente tem aqui, né, o editor de vídeo Adobe Premiere Pro para iPhone. Tá? Então, o iPhone ele ganhou um editor. A Adobe lançou oficialmente esse editor somente para iPhone, por enquanto. Então, o Android ainda não tem. A gente sabe que sempre foi assim. O Premiere Rush também era praticamente só para o iPhone. Depois foi lançado para Android, então pode ser que demore. Os usuários Android pode ser que demore um pouco, mas ele está muito bom. Porque ele tem gerar efeito sonoro, ele tem camadas de vídeo, camadas de áudio, camadas de whatever que você precisa. Então, preciso colocar imagem por cima de vídeo, manda bala. Preciso colocar caption, né, que são as legendas, manda bala. Tem aprimoramento de fala, que a gente só tinha também isso ou no Adobe Podcast ou no Adobe Premiere Pro. Então, outra coisa que facilita muito. Você está ali gravando com o seu celular, criando os seus Reels, tudo mais. Cara, tá na sua mão já. Edita ali na hora, tá? Então, lançamento efetivado. Bora pro próximo. Vamos literalmente para o que interessa. Premiere Pro. Aqui no Premiere Pro, a gente tem agora uma listagem de censuras. Isso aqui é muito bom. Porque não é somente para censuras, você pode bloquear qualquer tipo de palavra, porque algumas vezes pode ser que alguém invente um palavrão novo, né? A gente sabe que pode ocorrer. Enfim, então a Adobe não sabe quais são todos os palavrões possíveis. Então, o brasileiro, né, a gente tem uma alta gama, uma alta variedade de xingamentos, então a gente pode listar tudo isso. Mas como que funcionaria? Então eu tenho aqui, eu não sei se está reproduzindo o som. Reproduzindo, né? Acho que sim. Tá reproduzindo. O pessoal do marketing falou que tá reproduzindo. Vamos lá. Só que aí eu vou precisar um pouco do meu fone de ouvido aqui. Legal. Então, ó, eu tenho aqui uma fala. Nato Travel te leva para explorar as belezas inigualáveis do Brasil. Tem aqui uma fala. O Enhanced Speech já foi feito, então eu não vou falar sobre Enhanced Speech, porque é a atualização passada já. Vou dar um foco aqui nessa parte desse tipo de filtro. Aqui, ó, no filtro de transcrição, ou seja, o vídeo, o áudio, ele tem que ter sofrido aí a transcrição automática, né? Lembrando, você pode ativar a transcrição automática diretamente do import, Automatic Transcription, e escolhe a língua aqui, beleza? Não precisa transcrever somente no momento que você insere. E aí aqui eu tenho uma opção de filtro. Opa, vamos filtrar os palavrões, né? Então, digamos que aqui nesse vídeo eu não coloquei palavrões, literalmente para manter a integridade do webinar. Mas eu posso informar ao Premiere Pro o que são, entre aspas, palavrões. Então eu posso enfatizar que alguma outra palavra é um palavrão. E aí eu vou clicar aqui em Censored Words, ou seja, palavras censuradas. Cliquei. Ele já vai me trazer esse modal aqui, essa nova janelinha, para eu incluir uma palavra. Então, eu vou incluir aqui, por exemplo, a palavra para. Eu sei que ela aparece umas 2 vezes. Add words. Vou adicionar também a palavra emocionante. E vou dar um save. Perceba que no momento que eu salvei, ele já encontrou que eu acho que não, emocionantes. Não coloquei o S, então ele não reconheceu aqui. De qualquer forma, Douglas, como é que eu volto lá? Porque eu clico aqui em Sensor Words, ele não volta a janelinha.
Bom, primeiramente você vai ter que clicar aqui nos 3 pontinhos, tá? E clicar nos Censored Words List, ou listagem de palavras censuradas, se você estiver utilizando o Premiere Pro em português. E aí, eu adiciono aqui o S. Salve. Opa, agora achou. Bom, como que vai funcionar aqui agora? Eu tenho as censuras, então eu posso, quando eu clico aqui na parte de edição por texto, ele já me manda aqui, ó, tá em 3 segundos de vídeo. Então se eu der um play, vai demorar 3 segundos para eu falar para. Not to Travel te leva para Aí, ó, 3 explorar. segundos, tá certinho. Então, se eu clicar agora aqui, agora vem o X da questão. Isso aqui eu achei muito bom. Porque quem edita vídeo sabe que quando tem palavrão, e a gente sabe também que Instagram, YouTube, eles mostram menos o seu conteúdo caso tenha palavrões, caso tenha insinuações de morte e tudo mais. Então, você tem que fazer o pi, né? Irrita, mas tem que ter, para que ele não censure totalmente seu vídeo. Então, vamos aplicar agora o efeito. Vai ser um efeito de bip. E vou aplicar a todos. O que ele fez agora? Ele incluiu um bip automaticamente em todas as palavras censuradas que eu tinha ali. Então eu vou dar um play novamente, em 3 segundos é para ele bipar aqui no para. Vamos lá. Not to Travel te leva para explorar as belezas inigualáveis do Brasil. Agora vamos lá para o Descubra Trilhas Secretas em frente a desafios. Pip. Descubra trilhas secretas e enfrente desafios. Qual a maior Cara, se o auto-transcript ele já funcionava muito bem. Eles acabaram de interagir com outro patamar de quem edita vídeo e acontece, uma hora ou outra, quem está conversando, eu estou conversando aqui com vocês, pode ser que eu lance um palavrão aqui, porque simplesmente me falhou. A gente vive num mundo de que errar é humano, então pode ocorrer. E a gente sabe que o pessoal que está ali editando, nossa, peraí, ele falou o que aqui? Volta. Passo de novo. Ah, vou ter que incluir um áudio. Pega o áudio, inclui o áudio, tudo mais. Tirou aqui, pelo menos, cada açãozinha de palavra censurada, tirou pelo menos uns 2, 3 minutos da edição. Parece pouco, mas quando a pessoa fala bastante, é complicado. Beleza? Então, já facilitou muito. Então, temos aí essa atualização. De qualquer modo, temos também agora o lançamento da máscara dinâmica no estilo Photobrush, que antes era feito somente no After Effects. Cara, isso aqui é outra coisa que ficou fantástico, que é o quê? Por exemplo, eu tenho aqui, né? Deixa eu ver se consigo mudar para uma visualização melhor para vocês. Aqui, efeito está melhorzinho, dá para ver melhor a tela também. Qualquer coisa, eu dou um duplo clique aqui e tudo se resolve. Bom, de qualquer forma, eu tenho a seleção, né, aqui desse meu personagem aqui. Ele tem aí alguns segundos, né, de vídeo, que é ele comemorando ali que ele chegou em algum lugar. Porém, eu quero dar uma iluminada melhor nele, somente nele. O que eu vou fazer agora? Anteriormente eu tinha que jogar no After Effects, porque criar máscara dentro do Premiere Pro era um inferninho. Mas agora eu tenho um Object Mask Tool. Quem trabalha com Photoshop sabe que é essa ferramenta que veio do Photoshop, né? É igualzinho, é mesmo. Então eu posso contornar essa pessoa. Ele vai processar essa minha requisição e perceba que ele contornou essa minha pessoa. E agora eu vou pedir para ele reconhecer para todo esse meu vídeo. Então ele ganhou, eu vou parar aqui rapidinho, ele ganhou aqui, ó, em controles de efeitos, um Object Mask. Se eu clico nesse aqui, ele faz apenas o reconhecimento de um frame para trás. Se eu clico nesse daqui, ele reconhece do frame atual para trás. Se eu clico no do meio, todos os frames desse vídeo. Daqui para frente e o próximo frame. Então vou pedir para ele reconhecer todos os frames deste vídeo. Então perceba que ele está passando de frame a frame e reconhecendo esse meu personagem. Olha só que bacana. Então assim, vou dar um stop aqui, senão ele vai demorar bastante. Deixa eu ver aqui. Peraí, por alguma razão, deixa eu só
Tá pegando. Legal. E aí, o que eu posso fazer? No momento que eu arrastar um novo efeito, então se eu pegar um Lumetri, não vou pegar Preset, né? Vou pegar o Lumetri mesmo. Cadê? Aqui, Lumetri Color. E aplico. Agora deixa eu pegar o Lumetri aqui. Ele foi aqui. Ó, ele foi incluído, né, aqui, e perceba que o Object Mask está dentro do Lumetri Color. Conforme eu mexo nas curvas, ele vai mexer somente na seleção. Por alguma razão ele reconheceu algumas áreas aqui, mas ele está funcionando muito bem. Pode ser da versão do beta, mas ele já é para ter sido lançado também. Pode ser na versão beta, ele pode ter bugado um pouquinho. Mas ó, ele pega somente daquela região que fez o reconhecimento. Se ele fez o reconhecimento de toda a trilha desse vídeo, você consegue iluminar ou alterar cores somente daquela área. Ah, eu quero fazer o contrário, quero pegar fazer uma iluminação, corrigir a iluminação do ambiente. Volta aqui na máscara e pede para inverter. Beleza? Ó, ele já até inverteu, então conforme eu altero agora, vai ser somente da máscara invertida. Beleza? Então você consegue. Antes era trabalhoso demais fazer isso, agora rapidão. Bom, vamos lá. E aí a gente tem o Firefly Audio Creator. Então, eu já criei também um vídeo final dessa minha ação. Deixa eu ver se ele está aqui. Modelo 1. Está aqui. Ó, já deixei aqui no jeito para fazer uma amostragem. Então eu tenho o modelo 1. O vídeo está rodando na tela. Vamos ver. Com a minha voz. A Nato Travel te leva para explorar as belezas inigualáveis do Brasil. Legal. Então eu tenho o vídeo renderizado, tudo bonitinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso de um plano de fundo para ele. Eu preciso de um background music para isso. Só que eu posso utilizar o Firefly para gerar isso para mim. A Adobe conhece de vídeo, a Adobe conhece os estilos de música, conhece tudo. Então o que eu vou fazer? Dentro do Firefly, vou voltar lá para a página inicial. E temos aqui um gerar trilha sonora. Olha só que bacana. O que eu vou fazer? Vou arrastar esse meu vídeo para cá. E ele vai gerar um prompt com base na estrutura do meu vídeo e também no que eu falo dentro do meu vídeo. Então ele vai entender qual é a sinergia do meu vídeo, do que ele se trata, o que uma música para esse vídeo precisaria ter ou ser, se ela precisaria ser uma música animada, se ela é energética, se ela tem um tom mais eletrônico, se ela tem algo mais tribal, né? Então, por enquanto, vou deixar ele processando aqui e vou dar continuidade com ele depois. Se bem que já vai entrar para os sneaks, né? Dá para esperar um pouco. Legal, gerou. Ó, ele pegou aqui o prompt de comando e vou pedir para ele gerar. O que ele estava fazendo ao carregar o vídeo? Entendendo sobre o que é o vídeo para gerar áudios. Ele vai gerar 4 tipos de áudios nessa brincadeira aqui. Se eu der play, legal. Perceberam que o vídeo está mutado. Eu posso desmutar o vídeo. Então tem um botãozinho aqui para desmutar o vídeo. Acampe em meio à natureza exuberante, descubra trilhas secretas. Legal, mas não tanto. Vamos ver a segunda. A Nato Travel te leva Mais para... ou menos, muito calmo. A Nato Calma Travel te leva... também. É que ela tem mais serene, né? Acho que a terceira ficou mais legal. A Nato Travel te leva para explorar as belezas inigualáveis do Brasil, em excursões inesquecíveis. Acampe em meio à natureza exuberante, descubra trilhas secretas em frente dos... Cara, ficou perfeito. E ele já gera no tamanho que você precisa. Então você não precisaria fazer o remix dentro do Premiere Pro. Ele já gera do tamanho preciso que você vai executar. Bom,
E nisso a gente finaliza o que foi literalmente lançado, o que pode ser testado e o que pode já ser utilizado. Então, esse foi basicamente o primeiro dia da Adobe. Logo em seguida, a gente tem os sneaks. Esse a gente vai passar rapidamente, tá? Porque não foi lançado nada, então só tem somente os vídeos, onde traz as novidades que eles propõem já para esse próximo ano. Pode demorar meses, pode demorar um ano inteiro, tá? E algumas vezes, caso o beta seja lançado, ele não for literalmente utilizado dentro da ferramenta, eles acabam descartando. Então, é por isso que é bom vocês também testarem as versões betas da Adobe. O primeiro que a gente tem é o Project Clean Take, que é a separação de camadas de áudio. Cara, esse aqui eu precisei deixar o áudio, né? Porque ele vai fazer o quê? Vocês precisam ouvir, mas ele, a partir de um áudio só, ou seja, tem uma inteligência artificial nisso, né? A partir de um único áudio, ele consegue fazer o split. Ele divide esse áudio em todos os elementos que ele está entendendo que existe ali naquele áudio. Olha só que bacana. Seattle, where the Adobe office is located. And the cool thing about this office is where it's located. So you can Who obviously is that? you can obviously updated source separation technology is to take the audio from the video and break it up into its individual components directly in the timeline. No way. Aqui ele separou, então tem uma hora que toca um sino, né? Que é provavelmente um trem vai passar. Ele separou aquele sino, ele separou esse fundo meio irritante que está de fundo. Áudio irritante de fundo. No way. Each ambient sound effects, music, and reverb. Well, that bell ringing was actually on the sound effects track, so I can just mute it. Is located. And the cool thing about this office is where it's located. No It's between way. Lake Union. No caso aqui ele mutou somente onde tinha aquele sino tocando, né? Então ele consegue And the selecionar. Fremont Bridge behind me. It's Bridge? active airport, so you can see float planes take on and off all day from You can it. just And lower. Ele consegue selecionar, mutar ou até mesmo variar as questões de decibéis. Então, esse foi o projeto Clean Take, que é literalmente para limpar áudios dos vídeos que acabam sendo gravados na rua. the Fremont Logo em seguida foi apresentado o Project Frame Forward, que ele visa... Você tem um vídeo, né? Normalmente isso acontece em imagem, mas aqui, neste caso, ele acontece em um vídeo. Você precisa remover algo em um vídeo. Então não é uma imagem. Você já faz isso diretamente no vídeo. Então o Project Frame Forward, nós temos aqui, né, um vídeo de 3 pessoas tentando fazer yoga ali nesses caiaques. E conforme vai passando, ó, ele pede para que esse vídeo seja levado para o Photoshop. Quem mexeu com After Effects sabe que o Content Aware do After Effects trabalha exatamente dessa forma, tá? É dessa forma. Tanto é que quando você faz o Content Aware do After Effects, ele faz toda a edição, a remoção, né, do que você selecionou e o traqueamento do objeto pelo Photoshop. E aí, ele remove de acordo com a requisição. Deixa eu ver. Aqui, ó. Editing Canvas, o First Frame Image. Então a gente tem um vídeo, ele sabe que existe um vídeo, ele sabe que existe um frame que foi retirado, e no final ele mostra um vídeo editado. Então ele manteve a estrutura do vídeo, só retirou a pessoa que precisava ser retirada. Aqui ele também tem um outro exemplo em que ele retira o carro em si, e ele deixa somente o visual do drone. Eu confesso que no momento que eu vi, falei, pô, seria muito legal se ele retirasse somente a sombra do drone, né? Que normalmente é o que você quer manter o carro e a fumaça. Você só quer remover a sombra do drone. Mas não, no caso aqui, nesse exemplo, ele retirou o carro inteiro e a fumaça inteira. Então, ele não reconhece somente o carro, ele reconhece tudo que o carro pode criar também. Então, toda a sombra e também a fumaça produzida pelo carro. Logo em seguida, temos o sneak de Project Light Touch, que esse também eu achei fera pra caramba. Vou dar um play aqui. Como que ele funciona? Ele detecta qual é a possibilidade de luz desse objeto e ele vai incluir luz ali. Só que não é somente incluir luz ali, ele vai trabalhar com toda a ambientalização da imagem como um todo. Isso é incrível, porque você consegue pontuar aonde... Opa, é um objeto de luz, é uma lâmpada. Ou não, a luz precisa passar por ali, né? Então você consegue clarear ambientes e objetos também.
torná-los translucentes. Aqui também, ó, tem uma refração da luz que passou pelo chapéu. Isso aqui também é muito bom. Então ele gera novamente a imagem, retirando os pontos de luz. Isso aqui, para quem tira foto no dia a dia, isso aqui é um sonho. Porque a gente sabe que dá muito trabalho para retirar na mão. E aqui é ele. Quem trabalha com Illustrator já viu algo muito parecido, que é o quê? Você tem uma imagem, tem o vetor, e quer que o vetor se sensibilize com o conteúdo da imagem, ou seja, ele vai transformar a imagem novamente em 3D e o vetor ele vai se alinhando com o formato daquela imagem. Então, se é um cubo, ele vai fazer o relevo desse cubo. Aqui, no caso, ele entende como se fosse um projeto 3D, existe uma profundidade interna, ou seja, existe um espaço interno dessa abóbora, existe um espaço externo e existe um ponto de luz. Então você consegue recriar a iluminação de um ambiente inteiro a partir de uma foto. Você não precisa entender de 3D mais. Você pode fazer tudo através de uma imagem. E o que eu acho legal é que um dos exemplos ele leva a iluminação para dentro da abóbora. Então, vou até aqui, ó. E aqui ele está mexendo ainda. Chega um momento que ele leva para dentro da abóbora. Olha lá. Então ele consegue iluminar dentro da abóbora. Isso é top. Isso é muito legal. Isso é 3D. É 3D dentro de um 2D. Aqui também mostra como a solução varia, né, no contorno de pessoas. Tá. Então esse foi o Project Light Touch, que para mim foi um dos mais incríveis também. Esse aqui é uma animação dentro do próprio Illustrator. Então é basicamente o que a gente viu no Express. Existe um prompt de comando que você pode requisitar. Existirá, né? Não existe ainda. Existirá um prompt de comando dentro do Illustrator para realizar uma animação deste vetor. Lembrando, ele ainda é um vetor. Isso que eu acho que é a parte mais bacana. Mantendo ele como um vetor, literalmente você tem um mundo em suas mãos. Então ali ele vai fazer um blink, uma rotatividade. Ó, ele está piscando já e tem uma rotação local. E para. Tem uma aqui, esse também é legal. Ele acaba requisitando somente para animar. Ele não fica selecionando um por um. Ele somente dá o prompt. Anime. Deixa eu ver se eu consigo ler. Anime hambúrguer. Literalmente como eu tinha feito no Express. Ele deu um prompt de comando para que ele animasse o hambúrguer de acordo com o prompt de comando. Então, ele vai fazer as camadas do hambúrguer, vai trazer da esquerda para a direita o Fresh and Fast. Ó, ele cria toda a base ali da programação. E aqui é o resultado. Para quem trabalha com Premiere Pro ou After Effects, sabe que isso demandaria um certo tempo. Dá para fazer rápido, mas digitando no prompt é rapidão. Aqui é uma animação. Deixa eu ver se eu vou. Isso aqui é muito parecido, mas deixa eu. Aqui. Esse aqui é bacana porque ele tem controle de balanço. Então você consegue especificar dentro do Illustrator. Isso aqui é bem complicadinho de se fazer até mesmo no After. Mas você prende, né, um ponto, então você vai ter o ponto o vértice travado ali do After, mas aqui ele já sabe que você vai precisar fazer, porque ele reconhece o objeto em balanço. Então ele automaticamente colocou um pin travando o objeto aqui, onde vai começar o balanço e onde vai terminar o balanço. E aí quando ele dá o play, aí vai ter a movimentação do entregador aqui. E ele já faz a animação dentro do Illustrator. Aqui ele também faz uma operação de prompt de comando pedindo para que o Illustrator gere um checkmate. Então, não é somente compreender o que é o vetor ou animar o vetor, é entender também todo um conceito e como pode ser feito um checkmate em X tempo. Checkmate. Bom, no próximo foi
o Project New Depths, onde a gente tem uma visualização... Opa! Meu mouse, peço desculpas. Uma visualização dinâmica e alteração de superfície. Então a gente tem aqui um projeto em 3D, ele gera visualizações dinâmicas de pontos de interesse desse objeto, e ele também recria, caso seja uma foto. Então todo esse cenário, ele se baseou em uma foto e recriou o projeto em 3D dele. Isso é topíssimo. Além disso, por ele ser um 3D e ele ser muito parecido com o Photoshop, você consegue selecionar superfícies e alterar cores dessas superfícies. Aqui, ó, no momento em que ele recriou o mesh, né, a forma da foto, ele tem todo esse objeto em 3D, então ele refez o objeto em 3D novamente, e ele consegue, inclusive, realizar alterações desse objeto. Então, conforme ele seleciona parte do objeto e move... Se ele vai mover agora. Conforme ele move esse objeto, ó, ele consegue distorcer a realidade desse objeto. Era uma imagem, se tornou um 3D. Aí. Depois a gente tem o projeto Scenelt, que é uma criação de cenários com modelo 3D. A gente já tem algo muito parecido com isso, que é o Project New, onde você cria um modelo 3D ali, você coloca mesclagens em 3D, ele é muito fácil de ser trabalhado. Mas aqui você traz o seu modelo. Então é bom para empresas que já têm um modelo e quer que o Firefly siga aquele modelo 3D que você já possui, né? E conforme você vai trabalhando com esse projeto 3D, você vai colocando ele em um cenário e pede por prompt, você não precisa construir o cenário, desculpe. Você pede por prompt o cenário e ele insere o objeto no posicionamento que você inseriu, na perspectiva que você inseriu e todo o visual 3D com material e tudo mais já especificado. Aqui ele vai fazer a substituição de um objeto para um PNG, ele vai recriar também como um 3D depois, então o próprio Firefly vai reconhecer esse cubo como sendo um arbusto. E já insere ali do lado. Faz a iluminação, tudo em volta. E com isso você vai conseguindo criar, ó, variações de um projeto inteiro. Então, aqui qual que é a idealização? Você coloca uma altura, uma perspectiva, aonde seria inserido o objeto, e você liga com imagens, né, da realidade que você tirou em algum lugar, que você acabou se inspirando em algum lugar, e você cruza os dados daquela imagem com o objeto 3D que você inseriu, trouxe para cá. Ele precisa ser um modelo fidedigno? Não, não precisa. Porque a inteligência artificial só precisa saber o que você quer que seja, o tamanho que seja, aonde esteja. E no final, ele gera imagem para você. Aqui ele dá como Canva Lock, porque ele deu uma travada aí para você não mexer, e gera imagem. Então, ó, ele deu aqui a ênfase no chinelo, deu uma ofuscada ali na iluminação do fundo, colocou o sol de fundo, não existia, mas todos os outros elementos ele já se adequou com o que você tinha requisitado. Então, cara, isso aqui é sensacional. Provavelmente é uma evolução do Project New, que ainda está em beta. Quem quiser testar, é só digitar, acho que é New Project. Deixa eu só confirmar para vocês aqui. .adobe.com. Não, o Project New. Eu não lembro se é só New. Vou pesquisar no Google, acho que é mais fácil. New Project Adobe. Aqui, é esse cara aqui. É Project New, ao contrário. Então, quem ainda não testou, testa, cara. Vale muito a pena mesmo. Esse aqui é bem bacana de se trabalhar. Provavelmente o Project Scenelt vai estar dentro do Project New. Aqui a gente tem o Project SoundStager. Alright, welcome to Project SoundStager. O Project SoundStager, o foco dele é ver o projeto inteiro de vídeo
e o que precisa ser inserido de áudio nele. Porque algumas vezes você pega um áudio muito ruim, ou ele não tem um áudio mesmo, você fez um footage em 3D e não tem um áudio. Alguém precisa dublar, ou você precisa de um som de fundo ali para compor. Então, Possible. I get the kids up and then we wake up at aqui a gente tem um projeto de um polvo que ele acorda, faz as coisas diárias dele e também cuida dos filhos. 6 a.m. and I try to get ready for the day as fast as possible. I get the kids up and then it's time to pack the backpacks. O interessante existe uma narrativa por trás, ou seja, a Adobe consegue entender o que é isso, né, do que se trata, e também reconhecer em que momento que vai ter áudio ali. E conforme vai... Drop the engaging is the sound me. Like for example, in the first Aqui ele começa a requisitar os sons. Então, o próprio sistema consegue reconhecer quais são as partes da cena 1, cena 2, cena 3 e tudo mais. Então, ele divide por cenas aqui, ó. the different segments of the scenes and Então, ele dividiu os segmentos do vídeo. what's happening in each one of these scenes. No way. Like for example, in the first one is in the bedroom. We want to traditional theme. Once we're happy with all of these that we can edit, we can ask Project Soundstager to actually generate the sound effects for us. Aqui ele está requisitando agora para que esse Soundstager gere os efeitos de áudio. Então, se o povo bateu em alguma coisa, se a criança está chorando, se está ocorrendo algo no cenário, ele vai gerar um áudio para aquilo. No way. And it's going to come scene by scene. There you go. Let's start listening to it. E ele vai de cena a day in cena my life as a criando. working mom too. We wake up at 6 a.m. and I try to get ready for the day as fast as possible. I get the kids up and A full multi-track view of all the generated sound. E isso aqui também é bacana, que aquela mesma tecnologia que eles mostraram anteriormente sobre eu tenho um áudio aqui, que nesse áudio tem barulho de trem, tem barulho da voz da pessoa, tem barulho de sino tocando, de carro passando. Ele divide esse áudio, você consegue mutar ou diminuir ou aumentar intensidades de cada um dos áudios possíveis. Effect. Wow. All right. No way. The alarm sound that much. It was a bit hard. So let's listen to it again. we wake up at 6 a.m. and E aqui ele diminuiu o som do alarme. Então eu vou jogar aqui para não pegar muito tempo de vocês, mas é basicamente isso. Ele cria o áudio para um cenário que ainda não existe os efeitos de som para aquele tipo de execução. all comes This scene could benefit from having some. So what I can also. Deixa eu The só... right. Okay. and I try to get ready for the day as Aqui ele roda o vídeo por inteiro. working mom too. We wake up at 6 a.m. and I try to get ready for the day as fast as possible. I get the kids up and then it's time to pack the backpacks, drop the kids off at school and start my workday. Everything's going okay until a call comes in to pick up a sick kiddo. Bring them home and try to entertain them while I'm working. Then we're back at school to pick up another kid. We get home and I get dinner ready and it is pure chaos. And then it's off to bed to do it all again tomorrow. Um facilitador. Opa, eu acho que fechei sem querer. Peço desculpas, já estou retornando aqui. Bom, e logo em seguida a gente tem o Surface Swap, onde é um reconhecimento aprimorado dentro do Photoshop para superfícies, tanto metálicas, superfícies em si. É o reconhecimento do... a gente tinha o Color Range, mas ele não pegava muito bem, mas agora vai ter um Surface Recognition, o reconhecimento de superfície. Se a gente pega, se a cor do carro bate com a cor da floresta atrás, e você escolhe, né, para fazer exatamente o que ele fez ali, de selecionar o range de cores, não vai bater. Então aqui ele faz um reconhecimento de superfície e seleciona somente a superfície do carro. Mesmo ela sendo totalmente verde, não misturou a captação da seleção do restante do verde da imagem. E aí ele consegue criar uma máscara e trabalhar com saturação, trabalhar com cores, trabalhar com alteração da superfície em si. Aqui ele pega o reconhecimento da superfície também da mesa. Então ele vai conseguir trabalhar diretamente, impor ali, né? Ele pode criar uma máscara agora e impor outro tipo de material. E isso é muito bom, porque ele pode colocar um quartzo, algum tipo de mármore, alguma coisa, né? No caso ele insere até um tipo de mármore. Aqui, ó. Então fica muito mais fácil. E o bacana também é que ele reconhece, mesmo estando próximo às bordas, tinha sombra. Opa, ele mantém sombra, porque ele faz também o reconhecimento
um mapeamento em tons de cinza. Então ele vai selecionar com tons de cinza também, não somente preto e branco chapado. E aí ele consegue literalmente escolher o material que ele quiser. Passado o Surface Swap, a gente tem a remoção com análise de cenário. Eu esqueci de mudar o nome aqui, peço desculpas por isso. Aqui é o quê? O aprimoramento da ferramenta Remover do Photoshop. Perceba que temos um carro aqui e temos, né, um carro aqui na poça. Se você fizer isso no Photoshop hoje, ele vai remover somente o carro aqui. Ele não vai ir atrás de reconhecer que tem um carro aqui no reflexo também, remover o reflexo. Então, essa ferramenta de remoção, entendendo a imagem como um todo, vai remover também imagens de reflexos. E não somente aquilo que você pintou. Inclusive, olha, não precisou nem pintar os braços da mulher. Ele reconheceu a mulher como sendo, né, ali o item a ser removido e removeu também aqui do reflexo. Isso aqui achei incrível. Ele não somente removeu o objeto, mas removeu também toda a exposição de luz no ambiente. Isso aqui é genial, cara. Isso aqui é genial. Porque tem uma outra aqui. Essa aqui é incrível. Tá perdida a foto. Queimou a foto. Só queimou a foto. Então ele reconstrói, ele pegou o ponto de onde é a iluminação e refração de luz e retira totalmente. Isso aqui era para ser uma foto perdida. Era uma foto perdida. Porque você pode recuperar imagem escura, mas nunca uma imagem queimada. E aqui a gente tem o Turnstile. É muito parecido com o Turntable do Illustrator, que é aquela rotação do vetor, só que aqui a gente tem uma rotação de imagem, né? E vejam como isso é interessante, porque todo mundo já teve essa situação. A gente precisa mudar a perspectiva da imagem, porque a perspectiva está ao contrário. Então, primeiramente, essa imagem ela não podia estar virada para cá, ela tem que estar virada para o outro lado. Então, o Firefly ele reconhece o padrão daquela imagem e recria um projeto 3D. Então, ele vai refazer aquele projeto 3D. No momento que você der um upscale, ele vai já posicionar ali, ele consegue fazer a perspectiva e tudo mais, se posiciona do jeito que você prefere, e ele gera novamente aquela imagem com inteligência artificial. Até aqui pra frente, ó. Ele vai gerar novamente, ele entendeu qual é a perspectiva que você precisa, ele sabe quais são o projeto 3D que ele recriou, né? E gera a imagem final depois. Bom, e é isso. Por fim, esse foi um dos últimos, as últimas notícias da Adobe. Esse aviso que estou deixando aqui na frente é de 28 de outubro a 1º de dezembro, todos os assinantes novos e existentes de planos selecionados, incluindo Creative Cloud Pro, Firefly Standard, Pro e Premium, e assinaturas de créditos complementares, seja de 2.000, 7.000 e 50.000 créditos, receberão gerações ilimitadas em todos os modelos de imagem de inteligência artificial e no modelo Firefly Video no aplicativo web e móvel do Firefly e no Firefly Boards, tá? Ó, isso aqui, ó, no modelo Firefly Video, tá? Se você for tentar utilizar o do Google, por exemplo, o Nano Banana para geração de vídeo, ele vai consumir crédito ainda. Então, fiquem muito espertos quanto a isso. Quanto de crédito é cobrado? Aproveita para escanear o QR Code que eu já deixei o site, onde mostra todos os custos por crédito de cada um dos tipos de geração de imagem, de vídeo da Adobe. Lembrando que isso aqui vai ocorrer somente do dia 28 até dia 1º de dezembro. Após esse 1º de dezembro, voltará a ser cobrado os créditos normalmente. Beleza? Bom, com isso, vou deixar mais um tempinho aqui o QR Code. Então, escaneie aí. Legal. Abro para perguntas e respostas com quase 2 horas de webinar, mas eu falei que era bastante coisa.
pessoal de marketing tá aqui, ó, tá suando junto comigo. Vamos ver, temos um comentário. Photoshop Assistant só vale para Photoshop Web? Sim. E só para quem tem acesso ao beta também do Photoshop Assistant. Então, enquanto você não tem aprovado ainda, não passou pela waitlist do Photoshop Assistant, eu diretamente não encontrei ainda como entra nessa waitlist, tá? A Adobe não abriu para todo mundo. Mas assim que você consegue o acesso, aí sim, somente no Photoshop Web. No final do webinar teremos certificado? Marketing, teremos certificado? Não, né? O nosso webinar não dá certificado. Somente nos cursos EAD, exatamente. Somente nos cursos EAD. Fábio Barreiros, Firefly. Consigo gerar um vídeo tipo cartela de varejo com oferta de algum produto? Consegue, mas eu acho que seria muito mais fácil no Express, porque você consegue gerar mais ou menos um modelo, né? E você pede para ele animar para você. Assim como se você tiver um modelo já especificado, eu gostei desse modelo que eu vi em tal lugar, tira uma foto e pede para ele fazer com os descritos. Illustrator. A Mapdata tem curso AD deste Adobe de Illustrator? Tem. Temos curso de Illustrator, temos curso de Photoshop, temos cursos de InDesign, Acrobat e por enquanto só. E Acrobat 100. Acho que é isso. Flávia, eu só uso os beta porque já tem essas novidades. Show de bola. Isso aí, Flávia. E é muito bom que você fomenta também o uso da ferramenta. Então, se a ferramenta não é muito utilizada, eles descontinuam. A Adobe tem responsabilidade jurídica pelo conteúdo gerado através dessas IA de terceiro ou essa responsabilidade do usuário? Na verdade, essa responsabilidade é de quem está gerando, né? Então, se você gerou isso, a própria Adobe, no momento que você testa alguma funcionalidade de uma inteligência artificial que não seja da Adobe, ou seja, não é Adobe Firefly, é o Nano Banana, é ChatGPT, whatever. A Adobe já especifica que a geração não é garantida pela Adobe, porque você está utilizando o motor de um terceiro, beleza? Tudo que é gerado pela Adobe, opa, manda bala. Por enquanto, sem mais perguntas. Vou ficar mais ou menos uns 2 minutos aqui, esperando caso alguém tenha mais alguma dúvida. Qualquer coisa, chama a gente. Eu vou deixar aqui também, acho que tem uma página de contato. Segue a Mapdata, de qualquer forma. Segue a gente lá no Instagram, a gente está no LinkedIn. Estamos no YouTube com os nossos webinars lá, inclusive este também vai para o YouTube. Tem mais algum? Facebook também, estamos no Facebook. Acho que é só. Acho que é só. Segue a gente onde for. Tem nosso e-mail, caso você tenha dúvidas sobre como adquirir licenciamento. Tem o nosso e-mail de suporte, caso você já seja cliente também, tem alguma dúvida de como ativar a parte dos parceiros, né, da Adobe. Então, desculpa, são parceiros da Adobe, só que dentro do sistema do Firefly, eles são chamados de motores de terceiros. Então, os motores terceiros, como que ativa e tudo mais, a gente pode auxiliar nisso. Beleza? E é isso. Acho que a gente já pode encerrar. Muito obrigado a todos que ficaram aí para assistir o nosso webinar. Espero que tenha sido interessante. Peço desculpas por não ter conseguido todos os testes aí em primeira mão. Então, o Photoshop, o Assistant Photoshop não consegui, nem o do Custom Models. Os sneaks eles não liberam. Isso aí é somente quando for lançando mesmo, tá? Ou no próximo Adobe Max. Por exemplo, o Turntable foi um dos casos. O Turntable eles anunciaram no Adobe Max do ano passado, então de 2024, foi lançado literalmente agora, em 2025. Possivelmente esses sneaks que apareceram agora vão ser só o ano que vem. É isso, pessoal. Muito obrigado e vejo vocês no próximo webinar. Ou na próxima visita.